Fala aí, pessoal da Provedor, beleza? Pessoal, é o seguinte, confesso que eu tô um pouco de vergonha. Agora eu entendo que vocês passam nos meus trabalhos. Vou pensar duas vezes antes de pedir pra vocês gravarem vídeos, que eu também tô morrendo de vergonha. Mas é a vida, é a lei do retorno. Espero que todo mundo seja aí bem de quarentena, se for pra sair com máscaras. Mas vamos lá. Como que vai funcionar essa dinâmica agora, que é um sistema totalmente novo, tanto para vocês quanto pra gente? Nessa primeira aula, a gente vai pegar um pouco mais leve com vocês, vai ser um período de adaptação, tanto é que muita gente teve dificuldade para acessar o sistema, a gente teve muitas reclamações, então vai ser um período de adaptação. Mas no nosso ritmo a gente vai conseguir aí evoluir. E só para lembrar, a gente estava fazendo aquela revisão, nós começamos com números primos, para quem não lembra. Número primo é aquele que dá para dividir só por um e por ele mesmo. Pô, Tiago, um é primo. Não, só é primo aquele que dá para dividir por um e por ele mesmo, sendo esses dois caras divisores diferentes. Beleza, vem aqui comigo só para a gente dar uma lembrada. Então, se eu tivesse, por exemplo, ó, o número 4, reparem que tem uma linda lousa aqui, gente. Ó, o número 4. Pô, pessoal, quem são os números que dividem o 4? Ó, o 4 dá para dividir por um. O 4 dá para dividir por 2. Lembrando, aqui a gente está falando de divisão exata, ou seja, aquela que não sobra resto. E o 4 dá para dividir por 4. E só é chamado número primo aquele que só dá para dividir por um e por ele mesmo somente, por nenhum outro. Beleza, então esse cara é primo? Pô, claro que não. Então esse cara é chamado de número composto. E aí aquela coisa lá que eu falei para vocês em sala de aula, cuidado que é com P. Já teve aluno que foi escrever aqui que era um número composto e acabou trocando o P pelo B. Ficou com um bó e colocou um A no final. É com um bó, mas eu não vou falar aqui, né? Pi, edição que eu não sei fazer. Mas beleza, então número primo, aquele que só dá para dividir por um e por ele mesmo. E a gente tem que saber quais são esses números primos. Quais são esses números primos? Então bora lá. De cara, a gente tem que saber pelo menos até o 20, porque aqui nós somos ó, nível top, top, top. Então, números primos são 2, 3, 5, 7. Tenho certeza que na sua casa aí você está completando os números. Vamos, Thiago, eu já sei. 9 não é, porque o 9 dá para dividir por 1, por 3 e por 9. O 11, o 13, o 15 não é, porque dá para dividir por 1, 3, 5 e 15. O 17 e o 19. E aí coloca essas reticências que são considerados números infinitos. Quanto maior o número, mais difícil de descobrir a sua primalidade, ou seja, para ver se ele é primo ou não. Depois de números primos, vou até apagar aqui nossa linda luzinha. Nós revimos MMC, equação do primeiro grau com distributiva, com denominadores e equação do segundo grau, e a gente viu também soma e produto. Depois disso, a gente começou efetivamente a nossa matéria, que é conjuntos numéricos. Algumas pessoas já tinham essa matéria, que foram algumas poucas pessoas nos últimos dias de aula, que estavam no início da pandemia. Então vamos dar uma relembradinha e aí hoje a gente retoma isso aí. Então, tema da nossa aula 1, conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. Pô, antes de começar, o que é conjunto, gente? Conjunto é um grupo. Então, um grupo de coisas numéricos. Números são um conjunto de números. E a gente tem alguns aí que a gente tem que saber. Então, vamos dar uma pensada aí. Supondo, deixa eu ver se eu lembro aí. Supondo que... vou citar o nome qualquer de um aluno aí. O aluno Leandro, por exemplo, era um pastor lá na antiguidade. E ele não sabia contar, a gente não sabia contar. Isso era um problema danado. E aí ele tinha as ovelhas dele e tal, o rebanho foi crescendo. E aí ele começou a trazer ovelha, levar ovelha, trazer ovelha e começou a crescer. Ele não sabia contar. Então quais as técnicas que ele usava? Primeiro, pegava uma ovelha, passava ela, trazia uma pedra. Beleza. Segunda ovelha, segunda pedra, terceira pedra. Pensa, se ele tivesse 1000 ovelhas. Pedra para arregaçar, hein, gente? Tá. Aí ele pensou, não, pedra tá muito complicado, vou fazer risquinho nos ossos. Beleza, aí ele fazia risco no osso. Conforme ele passava, uma ovelha fazia um risco, e na hora de recolher, ele recolhia os ossos. E aí ele começou a pensar, não, tá muito difícil. E aí, a partir daí, naturalmente surgiram alguns números. E esses números que naturalmente surgiram é o que a gente chama de números naturais. Tá, quais são esses números naturais?
são aqueles que surgiram naturalmente da necessidade da contagem. Vou até colocar de outra cor, gente, é muito chique o negócio aqui. Então, números naturais. 0, que é a minha situação bancária, zerada. Uma ovelha, 1, duas ovelhas, 2, três ovelhas, 3, quatro ovelhas, 4, e vai indo infinitamente. Só que todo matemático é esperto, para não dizer preguiçoso, então quer dizer que a gente criou um símbolo. Ao invés de escrever a palavra naturais, o símbolo dele é uma letra N. E aí, como eu sei que vocês estão estudando para Enem, para vestibular, para PUC, para FUVEST, para tudo, geralmente vocês vão ver o N com uma barrinha do lado. Essa barrinha do lado quer dizer conjunto N, ou seja, conjunto dos naturais. A maioria dos livros traz assim. Beleza. Só que o que foi acontecendo? Esses números naturais aí não foram suficientes. Eles começaram a ter comércio entre eles. E aí, a partir do comércio, começaram a surgir as dívidas. E aí, o que eles faziam? Escreviam, por exemplo, devo R$ 60 para Tiana, devo R$ 60 para Fabrícia, devo R$ 60 para... E aí começou a ficar complicado. E ao invés de escrever devo, eles começaram só a colocar um tracinho de menos na frente. Por exemplo, devo R$ 30, menos R$ 30. Mas se a gente parar para analisar, no conjunto dos naturais, por enquanto, ó, só está entrando o número 0, que é considerado um número neutro, porque não indica nem dívida, nem o que você tem, e entra o número positivo. Só que agora acabamos de descobrir o número novo, os números negativos. Putz, tinha que inventar um novo conjunto para isso. Esse novo conjunto foi chamado de conjunto dos números inteiros. Beleza, quem entra nesses inteiros? Entra todo mundo que já estava antes, ó. Já tinha o 0, já tinha o 1, já tinha o 2, já tinha o 3 e vai indo. Além disso, acrescentamos negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e vai indo infinito. E aqui, ó, só por curiosidade, o número natural, ele é infinito para a direita. Então, quem quiser até lembrar o símbolo do infinito, coloca isso aqui, ó. Mas não é muito usado. Esse símbolo aqui, muita gente coloca no pescoço, um cordãozinho e fala, olha, que símbolo lindo, só não sei o que é. E aí tem gente até que escreve assim, amor. E tá lá escrito, amor infinito, no cordãozinho. Passa 2 semanas, terminou. Mas é a vida, gente, é a vida. Beleza. Números inteiros. Naturais, o símbolo é o N. Beleza. Inteiros, o símbolo é o Z. Putz, Thiago, por que Z? Tem que ter uma explicação, né? Naturais começa com N, naturais, beleza. Z de inteiros não rola, né? Ontem a gente até tá fazendo uma brincadeira de zzz, me lembrou. Z vem provavelmente, não tem nenhuma explicação assim científica, mas vem do cara que foi o primeiro a desenvolver isso aí, que era o Zabidamanak, sim, é um nome estranho, gente. E aí ele se auto-homenageou. E a segunda possibilidade para isso, não é nada confirmado, é que veio de origem francesa e do francês, se não me engano, a gente pode estar falando besteira aqui, mas tem um livro que chama Introdução à História da Matemática que diz que veio da palavra Zamber, que significa número. E aí, o Z. Beleza, se a gente for parar para analisar, o Z, o que entra? Ó, entra número negativo, entra o 0 que é neutro e entra número positivo. Então é um conjunto numérico que entra negativo, o 0 e positivo. Beleza. Só que se por acaso você vai lá e você fica devendo 1,50, ou seja, 1,50. Putz, aí ó, não tem número com vírgula no número natural, que o símbolo é N. Não tem número com vírgula nos inteiros, que o símbolo é Z. Tivemos que desenvolver um outro conjunto. E esse outro conjunto, matematicamente, foi chamado de conjunto dos racionais. Tem até uma banda que eu sei, se não me engano. Beleza. Racionais é um conjunto um pouquinho maior. O que entra nesse conjunto? Ó? Entra tudo que já tinha antes. Então já tinha o 0, já tinha positivo, já tinha negativo. Agora passou a entrar. Vou colocar um F, mas é um F de fração. Já tinha, todos os já coloquei. Fração entra. Dízima periódica. Para quem não lembra, dízima periódica, gente, é aquele número que repete infinitamente. Por exemplo, 1,77777 e vai repetindo infinitamente. Isso é considerado dízima periódica, que a gente vai estudar com mais detalhes daqui a pouco. 0, positivo, negativo, fração, dízima periódica e os decimais.
Ops, a caneta aqui tá meio ruim, gente. E os decimais. Vou trocar de cor aqui, gente, que você de casa não deve estar enxergando muito bem, né? Então vou colocar aqui de azul. Tomara que sua nota seja azul na prova, em nome de Jesus. E os decimais. Beleza. E aí foi criado o nosso terceiro conjunto. Lembrando, a gente tem que decorar todos eles, que a gente vai usar pra caramba a partir de agora. De uma forma resumida, nele entra, eu já até coloquei aqui, zero, positivo, negativo, fração, dízima periódica, que é aquele número que repete infinitamente, e decimal. Beleza. Desses caras aqui, na constituição total, a gente tem o conjunto dos racionais. E aí o símbolo dos racionais. Lembrando, símbolo é uma forma de abreviar, para não precisar ficar escrevendo toda hora. Racionais, 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 racionais. Símbolo dele é o quê? E aí, a maioria dos livros sai com essa barrinha dentro, que quer dizer conjunto. Então, conjunto que? Tá, naturais, porque surgiu naturalmente. Z, provavelmente, por causa do Abdamanak. E o que? Por que? Característica principal desses caras. Todos esses caras aqui podem ser escritos em forma de divisão. Então, a gente vai ver numa próxima aula que isso aqui tem como virar uma divisão, isso tem como virar uma divisão, e todos eles. Só que o nome científico da divisão é quociente. E aí, como é a principal característica, pegaram essa letra, que é o Q do quociente, e deram nome para esse conjunto. Então, sempre que vocês virem essa letra, quer dizer que é um conjunto que aborda zero, positivo, negativo, fração, dízima periódica e decimal. Beleza. Só que aí começou a surgir um problema. Problema, igual eu falo na aula, vai, problema. Gente, tô apagando bem fraquinho, que eu tô com medo de riscar minha parede. Beleza, surgiu um problema aí. Aí, natural, inteiro, racional, e tem alguns números que ainda não existiam, digamos assim. Ó, a gente viu agora há pouco que isso aqui, por exemplo, 4,97979797 é uma dízima periódica. Pô, Thiago, por que uma dízima periódica? Tem um cara que está repetindo infinitamente, ó. O 97, 97, 97, 97. Esse cara que repete infinitamente a gente chama de período. Tá, então período nesse caso é o 97. Deixa eu tomar uma água nessa linda caneca, gente, patrocinada por ninguém, mas você pode ser o meu patrocinador e me dá uma caneca, gente. Vou tomar aqui até de uma forma bem charmosa. Você pode ser o patrocinador da minha caneca. Água da torneira, nada melhor. Vou colocar aqui, gente. Beleza. E aí, naturais, inteiros, racionais. E se eu tivesse, por exemplo, esse número aqui? Vamos apagar com carinho para não riscar essa parede, pelo amor de Deus, gente. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui o 30, caneta falhando. Se eu tivesse, por exemplo, o 30, caneta falhando. Se eu tivesse, por exemplo, vamos dar o número que vai que é o número que não deu sorte, o 40. Ah, o problema era o número. 40,9543. Vou colocar mais um 9 na frente. 2719. Ligue a qualquer momento. Brincadeira, esse não é meu número, gente, pelo amor de Deus. 40,995432719. Qual o período desse cara? Lembrando, período é a parte que está repetindo. Ó, começou repetindo 99, 5 quebrou. 43 não está repetindo, 27. Então esse cara não é uma dízima periódica. Ele é uma dízima. Dízima quer dizer infinita. Ó, tem os 3 pontinhos para dizer que é infinito. Mas é uma dízima não periódica. Periódica quer dizer infinita, é uma dízima não infinita. Beleza, não tem um período. Putz, só que dízima não periódica não estava entrando em nenhum desses conjuntos. Tinha os racionais. Então agora eles resolveram, a partir de muito estudo, gente, não foi assim, Plínio, a fada sensata, chegou e falou, vamos surgir os números. Resolveram, depois de muito estudo, criar os números irracionais. Vou colocar dessa cor, gente, porque as outras canetas minhas não estão funcionando. Mas quem quiser patrocinar, será um prazer. Beleza. E aí resolveram, a partir de muito estudo, criar um conjunto numérico que tem 3 principais números. Lá na aula eu falei de um quarto número, que é o φ, inclusive a gente fez até a razão áurea para ver o quão perfeito matematicamente a gente fez os cálculos, mas vou abordar os 3 principais. Primeiro, entram as dízimas não periódicas.
que são justamente esses números que não repetem infinitamente, que foi o exemplo que eu acabei de dar. Entra o segundo número, que é o π. E aí vem aquela piadinha que os alunos falam: pô, professor, e se eu fizer isso aqui, que número é? Pipi, gente, pipi, é assim, pipi. E é como se fosse um π, que é 3,14, vezes o π, que é 3,14. Existe, gente, é a vida. Beleza. Além disso, falta um número, vai. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Que tipo de número não existe aí ainda? Que a gente está fazendo conjunto e classificando os números. E aí, plateia, alguma sugestão? Ó, a plateia aqui falou timidamente raiz quadrada. Beleza. Vou pegar aqui a raiz quadrada. Realmente, raiz quadrada não está aqui. Mas se eu pegar a raiz quadrada do 9. Plateia, tá dando para enxergar direito aí? Obrigado, plateia. Raiz quadrada de 9. Realmente, não tem aí. Mas, pô, raiz quadrada de 9 é 3. E o 3 já está aqui, é um número positivo. Então já existe raiz quadrada. Tá. Mas, boa, plateia! Raiz quadrada de número não exato. Por exemplo, a raiz quadrada de 2 vai ser 1,41 e vai indo, vai indo, vai indo, sem ser um número repetido. Então ele acaba sendo um número irracional. Então eu vou colocar aqui um RNE, que é uma raiz não exata. Beleza, então por enquanto formamos 4 conjuntos: naturais, inteiros, racionais e irracionais. E claro que ele tem que ter um símbolo para abreviar também. Símbolo, para a gente não precisar ficar escrevendo toda hora irracionais, é a letra I. Só que com aquela barrinha camarada do lado. Beleza, letra I com essa barrinha camarada formou os irracionais, ficou tchutchuquinho. Aí eles falaram: bora fazer o oba-oba, vamos juntar tudo. E aí eles criaram o conjunto dos números reais. Beleza, reais entra tudo. Menos uma coisa, gente. Menos, é claro que você já sabe. Por exemplo, vou até dar um exemplinho antes disso aqui. Ó. Quanto que vale a raiz quadrada de menos 4? Vou até dar uma facilitada. Vai, raiz quadrada de 4. Todo mundo sabe que é 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Tá, e a raiz quadrada de menos 4? Primeira reação que eu teria, gente, seria colocar o menos 2. Mas, pô, raiz quadrada é um número vezes o mesmo número. Vamos tirar minha linda caneca, porque em breve estará a caneca que você vai me dar. Ó, a raiz quadrada de menos 4, a gente pensa que é menos 2. Mas a raiz quadrada é um número vezes o mesmo número. Então, se eu parar para pensar, menos 2 vezes o menos 2. 2 vezes 2, 4. Beleza. Só que menos com menos era mais. Isso aqui é um 4 positivo. E aí, quebra a regra. A gente queria a raiz quadrada de um menos 4. Não rola. Tá, como que a gente faz raiz quadrada de número negativo? Por enquanto não existe. Estou falando por enquanto, que vai existir em breve, gente. Então, por enquanto, eu vou usar um símbolo. Esse símbolo a gente sabe que não existe. Então, não existe nos reais. Então, a raiz quadrada de número negativo não existe nos números reais. Então, vou até escrever aqui, ó, tudo menos raiz quadrada de número negativo. E aqui vou até marcar um asterisco, gente. Porque não é só raiz quadrada de número negativo. Tem as raízes cúbicas, as raízes quartas que a gente tem que analisar. Mas por enquanto vamos com calma. Por enquanto vamos analisar só as raízes quadradas. Mas lembrando, tem uma evoluçãozinha nisso aí. Até aí, gente. Belezinha? Qualquer coisa, se tiver dúvida, posta aqui nos comentários que vai ser um prazerzão ajudar vocês. Só que aí, pensa o seguinte. Imagina... Ah, falta o símbolo, né? Símbolos reais, como todo mundo já deve saber. E esse é o mais usado, é o R. Com aquela barrinha do lado. Símbolo dos reais. Então, só para recapitular. Conjunto dos naturais. É um conjunto numérico que entra o zero e números positivos. Inteiros. Entra negativo, zero e positivo. Racionais. Entra zero, positivo, negativo, fração, dízima periódica e decimal. Irracionais. Dízima não periódica, π e raiz não exata. Para quem não lembra, π é aquele estudo da circunferência e tal, que vale 3,14. Ele é um número grego. E os números reais, entra tudo. Tudo o quê? Tudo que já tinha antes, ó, todos esses anteriores. Menos, ó, por enquanto, a raiz quadrada de número negativo. Lembrando, falta analisar as raízes cúbicas, as raízes quartas e assim vai indo. E aí o que eu ia falar? Porque nós somos super, nem comentei que eu tô com a minha super camiseta aqui, gente.
de R$ 15. Beleza. E se a gente quisesse representar isso através de um desenho? Eu vou apagar aqui, ó. Anota aí no seu caderninho em casa. E se eu quisesse representar isso em forma de desenho? Só que ao invés de falar desenho, vamos usar um termo um pouco mais científico, porque aqui a gente é ensino médio, já é top, já vou ensinar isso na minha parede, gente, pelo amor de Deus. E aí, vamos analisar isso aqui na forma de desenho. Só que ao invés de usar o termo desenho, vamos usar o termo diagrama. É muito mais chique. Só que aí, diagrama quer dizer desenho, uma representação. Tá, e o cara que inventou isso resolveu dar o nome dele. Ele se achava um pouquinho, Deus me livre me achar, gente. Eu não me acho nada, vocês sabem que eu sou super modesto, humilde. E aí, diagrama de Euler-Venn. Euler-Venn é o cara que desenvolveu esse diagrama. Essa ideia de escrever os conjuntos dessa forma. Tem gente que fala Euler-Venn, tem gente que fala Euler-Venn. A maioria dos livros que eu vejo coloca a pronúncia como Euler-Venn, mas fica aí a critério de vocês. O que ele resolveu pensar? Vamos colocar esses conjuntos em forma de desenho. Então, o primeiro conjunto que veio foi o conjunto dos naturais. Então, ele colocou uma bolinha com N. E dentro dos naturais entrava o zero e o positivo. Isso aqui de colocar dentro, a gente não precisa. Só para ficar mais frufruzinho. Beleza. Só que a gente tem que parar para pensar. Nos naturais entrava o zero e o positivo. Nos inteiros, que é o z, entra o zero, o positivo e o negativo. Concordo, ó, que os naturais, que é o zero e o positivo, eles estão totalmente dentro dos inteiros. Ó, o zero e o positivo está dentro dos inteiros. E aí a gente pode dizer que os naturais estão dentro dos inteiros. Então, os naturais estão dentro dos inteiros. Eu vou desenhar dessa forma. Os naturais dentro justamente do conjunto dos inteiros. E aí, se eu pegar aqui os inteiros, já tem o positivo e o negativo. Para completar ele, só falta o positivo e o zero, só falta o negativo. Se eu pegar agora os racionais, que é o quê? Entra zero, positivo, negativo, fração, dízima periódica e o decimal. Ó, no Z já tem o zero, o positivo e o negativo. Ó, a bolinha aqui do Z. Dá uma olhada aqui na bola dele, ó, a bolinha do Z. Já tem dentro dela o zero, positivo e negativo. Pô, Thiago, mas aqui o N, que é os naturais, tá com o positivo e o zero. Mas esse positivo e o zero também é do Z? Sim, ele também está na bola do Z, então ele pertence aos dois. Bacana, bom que a minha plateia concorda aqui, gente. Tá, então na bolinha do Z tem o zero, positivo e negativo. Então o zero, positivo e negativo. E a gente começa a perceber, ó, a bolinha do Z, que é o conjunto Z, está totalmente dentro aqui dos racionais, ó, positivo, negativo e zero, ó, positivo, negativo e zero. Ou seja, o conjunto Z está completamente dentro, na verdade o termo científico é contido, mas já que a gente vai ver, está totalmente dentro aqui do conjunto Q. Então eu vou fazer a bolinha do Z completamente dentro do Q. Então nessa representação, por enquanto, ó, dentro do Q tem os naturais, que é o zero positivo, e o que falta dos inteiros, que é o negativo. Então fica faltando só a fração, a dízima periódica e o decimal. Beleza. O próximo conjunto que a gente viu foram os irracionais. Os irracionais, eles são um conjunto à parte, que entra dízima não periódica, raiz não exata e o π. Pô, se a gente parar para pensar, se for seguir a mesma lógica, dízima não periódica, raiz não exata e o π, eles estão dentro desse conjunto? Espertinho, tenho certeza que você falou não na sua casa. Se eles não estão dentro, a gente faz eles aqui fora. Pode ser fora em qualquer lugar aqui. Ó. Vou fazer eles aqui, por exemplo. Então aqui tem o conjunto dos irracionais. Irracionais, a característica principal deles é que eles não podem ser escritos como fração. E aí aqui dentro desse conjunto entra a dízima não periódica, o decimal, a raiz não exata, decimal no outro, e entra o π. Beleza. E aí, por último, entra o conjunto dos reais. Pô, Thiago, o que entra nos reais? Se a gente falou que entra tudo, a gente vai ter que colocar ele num lugar que englobe tudo. Se eu colocasse, por exemplo, os reais aqui, ele estaria englobando só essa parte aqui dos racionais. Então vamos colocar ele aqui bem no limitezinho. Ó. Por que eu vou colocar ele estrategicamente aqui? Porque aqui dá a entender que ele é tanto dessa parte dos racionais
quanto é da parte dos irracionais. E aí, o que a gente pode parar para perceber? Que um conjunto está dentro do outro. Só que ao invés de falar dentro, vamos usar o termo científico, porque eu sei que sair de casa é bom, gente. Vamos usar o termo contido. Então, um está dentro do outro. Lembrando, contido é só quando é conjunto inteiro. Tá, a partir disso aí, gente. Aula 1, explicação 1 dada. Qualquer dúvida, a gente manda aqui pra gente, coloca nos comentários. Valeu, gente. Estamos aqui para qualquer dúvida. Valeu!